Ok, maravilha. Deixa eu dividir com vocês aqui, pessoal, uma janela para a gente ir conversando sobre alguns aspectos. Aqui. Beleza. Tá aparecendo para todo mundo aí, pessoal, material? Tranquilo? Show de bola. Maravilha. Vamos lá então, pessoal. A gente vai... pretendo conversar com vocês hoje o restante, né, do sistema de garantias salariais, falar aí sobre o restante do sistema de garantias, certo? Se eventualmente, pessoal, vocês tiverem dúvidas, não tem problema, tá? Vocês podem manifestar, pessoal, tanto pelo chat aqui, quanto pelo próprio microfone, tá? Fiquem bem à vontade aí para dar uma chamada aí, sem problema, tá bem? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, o que nós temos, então, quanto ao aspecto de proteções salariais, tá? No último vídeo eu cheguei a falar com vocês sobre, né, voltando um pouquinho só aqui, né, cheguei a falar, pessoal, sobre alguns aspectos da proteção do salário no tocante ao seu valor, tá? Inclusive, pessoal, até mesmo quanto ao aspecto de valores mínimos, tá? Que foi o último slide aqui, tá? E agora, pessoal, eu quero falar com vocês sobre uma proteção, né, contra alguns abusos do empregador. Tá? Seriam algumas situações onde o empregador ele poderia, em tese, pessoal, né, se prevalecer, né, digamos assim, tentar, digamos assim, controlar, em tese, pessoal, né, o salário do trabalhador, considerando que ele é a pessoa que está efetivamente com o valor na mão. Tá? É ele que efetivamente acaba controlando, em parte, este salário. Tá? Na verdade, pessoal, nós vamos visualizar depois que, ao encerrar a atividade, pessoal, encerrar o mês, né, de trabalho, o empregado, obviamente, pessoal, ele passa a ser proprietário do seu salário. Né? E o empregador, então, tem que entregar. Por quê? Porque o empregador já não é mais proprietário, já não é mais o detentor daquele valor. Tá bem? Tranquilo? Então, olha só, pessoal. Primeiras questões aqui. Tá? Então, no tocante à estipulação de salário, tá? Eu quero observar com vocês que nós temos lá no artigo 460 da CLT, pessoal, nós temos uma determinação de que o salário, pessoal, ele vai ser estabelecido segundo a complexidade, né, para a atividade. E não havendo provas, né, de que valor característica daquelas atividades. Então, por isso, o trabalho, pessoal, né? Por isso, aí, obviamente, para quem vai um dia orientar um empregador, para quem vai, obviamente, pessoal, orientar uma empresa, é sempre importante, pessoal, que a estipulação de salário seja realizada no contrato de trabalho. Para quê, pessoal? Para que justamente se tenha essa segurança, para que não precise, né, se valer, digamos assim, na verdade, para que o trabalhador não precise ajuizar uma reclamação trabalhista e vir um juiz a estipular um salário, tá bem? Até, inclusive, pessoal, quanto a isso, pode ser observado por conta do juiz, além da complexidade da atividade, todos os demais fatores externos, como, por exemplo, as atividades semelhantes que são realizadas na mesma empresa. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Então, artigo 460 e a orientação jurisprudencial 125 da SDI 1 do TST. Tá? Muito bem, pessoal. Então, estipulação de salário.
Prosseguindo, pessoal, nós temos aqui uma questão referente aí à prova do pagamento. Tá? E isso é muito importante para o direito do trabalho. Por quê, pessoal? Né? Vários empregadores, e não é, né, especialmente, pessoal, mais para o interior, né, o empregador efetua o pagamento, pessoal, e deixa para pegar o recibo depois. Né? No trabalho rural, então, é incrível. Né? Entrega o valor, pessoal, e depois fica de assinar o recibo. Tá, mas veja bem, pessoal, né? Qual é a forma, como é que eu posso provar efetivamente, pessoal, o pagamento de um determinado valor, o pagamento de uma parcela? Especialmente, pessoal, né, quando nós estamos falando de uma parcela em pecúnia, tá? Em dinheiro, como é o caso do salário. Nesse caso, pessoal, apenas através de recibo. Tá? Então, muito cuidado quanto a isso. E, além disso, nós precisamos observar o seguinte, pessoal. Tá? Eu não acabei colocando aqui, não coloquei no slide um exemplo, tá? Mas quando nós, eu acho que nós, se eu não me engano, eu acho que eu não cheguei a disponibilizar para vocês o slide que tem um exemplo de contra-cheque. Mas nós temos que observar, pessoal, que o empregador, quando ele vai efetuar o pagamento do trabalhador, ele obviamente precisa demonstrar, pessoal, ele precisa literalmente fazer, poderíamos dizer assim, a documentação de tudo aquilo que ele está pagando. Nós sabemos, pessoal, que o empregador ele não paga apenas o salário, tá? Ele paga o salário básico, ele paga a insalubridade, ele paga uma gratificação legal, ele paga, pessoal, uma série de parcelas salariais e talvez até mesmo, pessoal, entrega naquele momento uma série de parcelas instrumentais, como, por exemplo, vale transporte, tá? Como, por exemplo, vale refeição. Pois bem, pessoal, o que acontece? Tá? No recibo, no contra-cheque do empregado, o empregador, pessoal, ele precisa discriminar. Ele precisa, pessoal, identificar todas as parcelas que ele está pagando. Por quê, pessoal? Matheus, mas o empregador está entregando dinheiro. Tá, beleza, pessoal. Mas está entregando dinheiro a qual título? Tá? Então, precisa ser especificado isso, pessoal. Eu, sinceramente, já tive uma situação, e aí fazendo um parênteses para a realidade, pessoal, né? Certa feita, uma reclamação trabalhista, onde o empregador ele deixou de efetuar o pagamento, pessoal. Na verdade, ele efetuava o pagamento, tá? Do salário e da gratificação da insalubridade, tudo junto, sem especificar qual era a que título era pago. Tá? Ele pegava lá, ele somou o valor e entregava para o empregado. Tá? E o empregado não tinha registro, o empregado não tinha carteira. E aconteceu, pessoal, né? No momento em que rescindiram o contrato, isso ficou durante anos. Tá? No momento em que encerrou o contrato, o que aconteceu? O empregado foi para a justiça, pediu o reconhecimento do vínculo e disse que recebia somente salário, não recebia insalubridade. O que aconteceu, pessoal? Tá? No momento de comprovar, o empregador tinha apenas um recibo desses simples, desses recibos de papelaria, dizendo que recebia o valor X e não tinha especificado. O que aconteceu, pessoal? Teve que pagar a insalubridade de novo. Tá? Então, por conta disso, pessoal, né, nós temos que cuidar. Prova do pagamento no contrato de trabalho, pessoal, é o contra-cheque. Tá? E o contra-cheque devidamente discriminado, né? Com a discriminação, literalmente, pessoal, né? Com a descrição ali de cada uma das parcelas. Tá? Tranquilo? Beleza? Muito bem, pessoal. Observando aqui alguns aspectos, pessoal, sobre a prova do pagamento, né, nós podemos observar aqui, por exemplo, tá? Além do contra-cheque, pessoal, também pode provar o pagamento, mas aí prova apenas o valor na sua totalidade. Tá? Veja bem, pessoal, transferência bancária, pessoal, ela não comprova, por exemplo, tá? A que título as parcelas estão sendo pagas. E isso é preciso, é necessário, pessoal, que o empregador atente para isso. Mas, claro, a transferência bancária, pessoal, e o pagamento por cheque, ok? Eles são aceitos como prova do pagamento, ok? Mas é literalmente, pessoal, é prova do pagamento apenas, né, na sua totalidade.
não prova o título, né, que está sendo pago. Qual a parcela que está sendo paga? Beleza? Tranquilo? Então, muito cuidado com isso, tá? Mas pode sim, pessoal, a transferência bancária é uma forma de pagamento, pessoal, né, do empregado. Hoje, inclusive, é a mais utilizada, poderíamos dizer assim. Tá? E também, pessoal, o pagamento por cheque, que não é muito utilizado hoje, tá? Mas existe, sim, pessoal, a possibilidade de pagamento por cheque, claro, pessoal. Né? Cuidado, pagamento por cheque, ele precisa, pessoal, efetivamente, de um cuidado maior. Tá? Por quê? Porque o cheque ele não pode ser um cheque sem fundo. Tá? Não pode ser cheque de terceiros, tem que ser um cheque, pessoal, de um banco onde o empregado ele possa sair durante o período de trabalho, durante o horário de trabalho e vá lá trocar o cheque. Imagina, pessoal, o que acontece? O empregador pagou o empregado com cheque. Agora, o empregado trabalha entre o horário bancário, das 11 da manhã até as 4 da tarde, o empregado está trabalhando. Não tem como trocar o cheque. Aí vai lá, passa o dia 5, passa o dia 10, passa o dia 15, o empregado não conseguiu trocar o cheque, recebeu o salário ainda. Não, pessoal. Né? Se o empregador pagou com cheque, ele tem que liberar o empregado no mesmo horário, pessoal. Ou seja, em um horário em um horário bancário, para que esse empregado tenha acesso a esse valor. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Muito bem. Prosseguindo, pessoal, pagamento em moeda corrente do país. Tá? Artigo 463 da CLT. O que nós temos aqui, pessoal, quanto ao aspecto, então, de pagamento em moeda corrente? Tá? Bom, é possível, pessoal, o pagamento em outras moedas dentro do Brasil, tá? Dentro da relação de trabalho no Brasil? Não, pessoal, não é possível, certo? Assim como também não é possível, pessoal, o pagamento através de outros meios econômicos, outros sistemas, né, digamos assim, de quantificação de valor, como, por exemplo, pessoal, metais. Tá? Então, veja bem, pessoal, né? O empregador ele tem que pagar em dinheiro, em moeda corrente nacional, certo? E o Silvio Santos, pessoal, não pode pagar em barras de ouro que valem mais do que dinheiro, tá? Bom, mas por que, pessoal, que não pode ser pago em moeda estrangeira e por que não pode ser pago em metal? Porque, obviamente, pessoal, essas parcelas ou esses commodities, poderíamos dizer assim, eles literalmente sofrem com a flutuação cambial. Tá? Ou seja, a moeda estrangeira sofre com a flutuação cambial e o commodity sofre, pessoal, com a oferta e a procura. Se tem muita oferta e procura de ouro, pessoal, tá? Ou melhor dizendo, se tem muita oferta de ouro, o ouro baixa, por exemplo. Tá? Se tem muita procura, aí sobe o valor. Imagina, pessoal, o empregador efetuou o pagamento do empregado em um determinado dia, no outro dia o câmbio baixou. Tá? É a mesma coisa que o ouro, pessoal. Desculpa, a mesma coisa que o dólar. Tá? Hoje o dólar, todo dia ele tem uma flutuação cambial. Imagina, pagou o empregado em um determinado dia, no outro, tá? Já o dólar literalmente perdeu o valor. Tá? E aí, obviamente, pessoal, o empregado perde dinheiro com isso, certo? Por isso, pessoal, que a moeda corrente é a moeda corrente nacional. Além do que, obviamente, pessoal, né, todos os estabelecimentos empresariais, ou melhor dizendo, estabelecimentos comerciais, eles literalmente não têm obrigação de aceitar moeda estrangeira. Tá? E a grande maioria não aceita, tá? Ou seja, não faz a operação econômica. Até, inclusive, eu acho que deve haver determinação do Banco Central proibindo isso. Tá? Então, consequentemente, pessoal, o trabalhador recebendo em dólar, ele teria dificuldade de utilizar o seu salário. Por isso, pessoal, então, o pagamento é em moeda corrente nacional, moeda corrente do país. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. Mas tem sim, pessoal, algumas exceções. Tá? Citamos aqui como exemplo técnicos estrangeiros. Tá? Então, olha só. Técnico estrangeiro, pessoal, já tendo a tua pergunta, aliás. Técnico estrangeiro, pessoal, que vem trabalhar no Brasil. Tá? Na verdade, pessoal, não é somente o técnico, qualquer trabalhador estrangeiro. Tá? Até, inclusive, anos atrás, pessoal, houve enfim, um questionamento aí, uma situação de brincadeira, né, sobre o pagamento, pessoal, do D'Alessandro, tá? No Inter. Que o contrato do D'Alessandro, pessoal, era em dólar, ok?
Veja bem, pessoal, nesse caso, obviamente, nós estamos falando de um trabalhador estrangeiro que vem trabalhar no Brasil e aí a sua remuneração pode ser ajustada em moeda estrangeira, tá bem? Então, nós temos um decreto-lei sobre isso, Decreto-Lei 691 de 69, tá bem? Tranquilo? Se o empregado morar fora do país por conta do trabalho e continua recebendo em moeda corrente nacional, veja bem, Liara, nesse caso, nós temos essa regrinha aqui de baixo. Ó, já vou aproveitar, então, para explicar esses dois pontos. Tá? O brasileiro transferido, né, para trabalhar no exterior, aí ele passa a receber, ele pode receber, na verdade, na moeda corrente daquele país que ele está trabalhando. Tá? Por quê? Justamente para que ele possa ter acesso imediato ao seu salário e suprir as suas necessidades básicas, a sua subsistência. Então, por exemplo, se o empregado foi, digamos que o empregado foi transferido para a sucursal, para a filial da empresa em Montevidéu, no Uruguai. Tá? Bom, então aí, obviamente, ele pode passar a receber em pesos uruguaios. Tá? Por quê? Porque lá em Montevidéu, ele vai precisar ir no mercado, ele vai precisar ir nas lojas de roupa, calçado, enfim, vai precisar de uma série de necessidades, vai pagar a conta de luz, vai pagar a conta de água, sendo que, obviamente, essas contas, essa subsistência, ela é gasta em pesos. Tá? Então, se ele receber em real, que é a moeda do seu contrato de origem, daqui do Brasil, né, do seu país de origem, melhor dizendo, daqui do Brasil, obviamente ele vai ter dificuldade de ter acesso ao seu salário, tá? Vai ter dificuldade de acessar o seu salário. Então, pode sim, né, o brasileiro que é transferido para trabalhar no estrangeiro, então ele vai poder receber em moeda corrente estrangeira. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Beleza? Dúvidas? Não? Então vamos à frente. Se tiverem dúvidas, pessoal, coloquem aí no chat. Vamos conversando. Tá? Local, dia e hora para o pagamento, pessoal. Tá? Então, olha só. Quanto ao artigo 465, pessoal, nós vamos observar, então, algumas determinações, tá? Para o pagamento do salário. Primeira delas, pessoal, é justamente o aspecto referente ao local. Tá? Então, o local para pagamento, pessoal, é no local de trabalho. Tá? Se o empregador for adotar, enfim, o pagamento, pessoal, em dinheiro, por exemplo, tá? Ele não está utilizando transferência bancária. Então, o local de pagamento, pessoal, é o local de trabalho. Ok? Tranquilo? O dia e hora do pagamento, pessoal, está vinculado com o dia e horário de trabalho. Ok? O pagamento, pessoal, ele deve ser realizado no local da prestação de serviço, tá? Dentro do horário de trabalho ou imediatamente após o seu encerramento, ok? O empregado não pode ficar aguardando o salário, pessoal. O empregado não pode ser chamado em um escritório distante do local onde ele presta serviço. Tá? Não, o pagamento, pessoal, é feito no local de trabalho. Se, eventualmente, pessoal, o empregador, e aí volto a dizer, tá? Voltamos aí, pessoal, a observar também as regras do artigo 464. Se o empregador for utilizar conta bancária, depósito em conta bancária ou cheque, pessoal, aí tem que liberar o empregado dentro de um horário flexível, dentro do horário de trabalho, liberar o empregado em horário de trabalho e horário bancário, tá? Para que ele possa, então, sacar o seu salário. Tá? Aqui, pessoal, eu coloquei, né, uma citaçãozinha, né? A intenção da ordem jurídica é tornar o pagamento um procedimento funcional, ágil e prático, tá? Ou seja, para que o empregado receba o salário imediatamente após o trabalho. Belezinha? Tranquilo, pessoal? Pagamento ao próprio empregado. Tá? É possível, pessoal, pagar a terceiros? Obviamente que não, pessoal. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado quanto a isso. Inclusive, eu vou tratar depois, pessoal, da proteção do salário, pessoal, com relação aos credores, né, do empregado, propriamente dito. E nós temos, pessoal, deixa eu só observar aqui, é lá no artigo, se eu não me engano, é o artigo 373 dos Códigos Civil. A gente vai ver isso depois, tá? Mas, de qualquer modo, pessoal, já chamo atenção aqui, certo?
373 do Código Civil. Tá? Veja bem, pessoal, o empregado, ele somente vai poder dar quitação do seu salário, pessoal, quando ele próprio recebe. Tá? Se o empregador, pessoal, estiver efetuando pagamento para outra pessoa, estiver efetuando um pagamento para um terceiro, ok? O trabalhador, pessoal, não poderá dar quitação do seu salário. Aliás, pessoal, uma eventual quitação que foi passada pelo empregado, tá? Mas que eventualmente se comprova que, por exemplo, pessoal, né, o empregado não recebeu o salário, tá, das mãos do empregador, tá? Então, digamos que o empregado lá assinou o contra-cheque, tá? Mas o empregador estava entregando o salário para um credor do empregado. Tá? O que acontece nesse caso, pessoal? Obviamente, se o empregado comprovar que o empregador estava entregando o valor para o seu credor, pessoal, para um terceiro, tá? Está anulada, pessoal, aquela quitação, ou seja, vai ser literalmente tornada nula aquela quitação que o empregado passou, tá bem? Então, pagamento, pessoal, do salário é dado para o próprio empregado. O empregador, pessoal, não pode nem descontar eventuais valores que ele tenha emprestado para o empregado, certo? O empregado tem o direito de ficar devendo, pessoal, para o empregador. Claro que o empregado, logicamente, né, na prática, ele não vai querer fazer isso, pessoal, né? Mas, obviamente, é uma possibilidade, tá? Quem sabe, pessoal, o que vai utilizar e como vai utilizar o seu salário é o empregado, tá bem? Deixa eu só visualizar aqui eu já tomei cegueta, pessoal, e o computador está um pouquinho longe aqui. O empregado que trabalha em uma filial por receber na matriz, em regra, não, Isadora. Tá? Considerando, né, essa regra aí do 465, se o empregador opta pelo pagamento em dinheiro, teria que ser na filial, tá? Ou seja, no local da prestação de serviço, ok? Claro, veja bem, se nós estivermos falando se nós formos fazer um comparativo com o pagamento bancário, se o empregador, por exemplo, ele libera o empregado em horário de trabalho para ele ir até a matriz receber, até não seria tão problemático assim. Tá? O problema é se o empregado tivesse que ir em horários diferentes do seu trabalho, por exemplo, né? Vai ter que ir num horário fora do horário de trabalho, tem que ir lá na matriz, pegar o seu salário e depois voltar ainda para trabalhar ou vir para a empresa, para a filial para trabalhar. Aí sim, aí seria um problema. Tá? Se ele for liberado em horário de trabalho, até não é tão complicado. Mas a regra do 465 é local da prestação de serviço. Beleza? Muito bem. Sempre as ordens, gente. Vamos colocando as dúvidas aí que a gente vai atendendo. Tá? Bom, pessoal, essa questão, então, quanto ao pagamento ao próprio empregado. Tá? Eu quero só citar para vocês uma situação que pode, eventualmente, pessoal, ser negociada coletivamente. Tá? Por isso que eu coloquei uma observação ali da negociação coletiva. Eu não vi nenhuma norma, pessoal, que proibisse essa negociação coletiva. Por isso que eu trago essa observação para vocês. Aconteceu o seguinte, aqui em Santa Maria mesmo, pessoal, na categoria dos motoristas, tá? Especialmente dos motoristas de longa distância, tem uma disposição na negociação coletiva que permite o empregado autorizar a companheira ou o companheiro, na verdade, o motorista ou a motorista, né? Então, permite ao seu companheiro, né, a pessoa, enfim, da sua família, de sua convivência, receber o salário, tá? Quando ele estiver trabalhando em longas distâncias, quando ele estiver em viagem, tá, de longas distâncias. Então, imaginem o seguinte, pessoal, né? O trabalhador está no 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado, o dia que o empregador vai pagar, tá? O empregado está trabalhando, pessoal, lá em São Paulo, tá? Está fazendo transporte lá em São Paulo, ou acima, tá? Está carregando lá em Goiás, tá? Para vir para Santa Maria, certo? Muito bem, e aí o que acontece, pessoal? Obviamente, esse empregado não vai ter acesso ao salário, né? Vai demorar aí talvez 2, 3 dias para chegar até Santa Maria.
tá? Mas tem as contas para pagar. A família lá em casa tá, né, os barrigudinhos estão tudo literalmente, né, esperando comida, tá? E aí, o que que eu faço? Bom, nesse caso, pessoal, a negociação coletiva ela viabiliza que o empregado já previamente, tá, previamente autorize o seu companheiro, a sua companheira, a receber, então, esse valor, tá? E aí, obviamente, pessoal, né, o companheiro ou a companheira é que vai assinar um termo, vai assinar, enfim, um recibo, pessoal, de que está recebendo aquele valor e depois o empregado assina o contra-cheque, tá? É uma possibilidade, pessoal. Não vi nenhuma disposição, nenhuma decisão judicial que contrariasse esta possibilidade, tá bem? Agora, claro, pessoal, muito cuidado. Em hipótese alguma, tá, o empregador, por exemplo, pode entregar o valor do salário do empregado, pessoal, para, por exemplo, a ex-esposa. O meu ex-companheiro está me devendo pensão das crianças, vou lá na empresa cobrar ele. Aí o empregador entrega o valor diretamente para a ex-esposa, diretamente, enfim, para os filhos. Não, isso não pode, pessoal. O empregador ele só pode descontar, por exemplo, a pensão alimentícia, depois a gente vai falar sobre os descontos, só pode descontar a pensão alimentícia, pessoal, se houver uma determinação judicial para tanto. Tá? Senão o salário é inviolável. Belezinha? Tranquilo, pessoal? Vamos à frente, então. Tá? Prosseguindo. Periodicidade, pessoal, e tempestividade para o pagamento. Tá? Nós voltamos um pouquinho aí, pessoal, e vamos para o artigo 459 da CLT. No tocante, pessoal, a caracterização aí do pagamento, tá? Da periodicidade, melhor dizendo, eu já cheguei a conversar com vocês em alguns momentos, né, sobre o artigo 459 da CLT, e aí, de um certo modo, claro, pessoal, não colocamos isso no quadro, né, de maneira formal, só conversamos sobre ele. O artigo 459, pessoal, ele estabelece duas proteções temporais, digamos assim, para com o salário. Tá? A primeira delas, pessoal, é a periodicidade, certo? Esta periodicidade, aí vocês podem anotar aqui, pessoal, tá? Ela se dá tanto para apuração do salário, tá? Que aí é aquele critério, por exemplo, o empregado vende por comissões, certo? O empregado vende por comissões e aí, de um certo modo, pode se ajustar por mais de um mês. Não, pessoal, tá? Se não houver disposição específica, tá, por parte de uma legislação, tá, a periodicidade máxima da parcela salarial, pessoal, para apurar a parcela salarial é de um mês, tá? Ou seja, 30 ou 31 dias, dependendo do mês, certo? Então, periodicidade para a apuração, um mês, ok? Bom, além disso, pessoal, nós temos também a periodicidade para pagamento. Tá? O que nós temos nesse caso, pessoal? Periodicidade para entrega do valor. Então, o empregador, pessoal, ele não pode ultrapassar, digamos assim, uma periodicidade do mês, ok? Pode pagar, pessoal, em períodos inferiores ao mês, por exemplo, pode pagar quinzenalmente, pode pagar semanalmente, pessoal, tá? Por dia já fica meio complicado, né? Mas pode também, não haveria nenhum problema quanto a isso, mas a periodicidade máxima, pessoal, é o mês, não pode ultrapassar o mês, tá bem? Tranquilo? Maravilha, tá? E no tocante, pessoal, a tempestividade, tá? Tempestividade, pessoal, é o prazo para pagamento, tá? O prazo para, literalmente, aí, pessoal, efetuar o pagamento dessa parcela. Que literalmente, pessoal, segundo o artigo 459 da CLT, é o 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado. Tá? Observem bem, pessoal, 5º dia útil do mês subsequente ao trabalhado. Isso quer dizer, pessoal, o empregador, ele tem 30 dias para apurar, tá? Obviamente, pessoal, o salário. Tá? Obviamente, pessoal, ele deve criar uma dinâmica de pagamento de 30 em 30 dias, tá? Sucessividade. E dentro dessa lógica, pessoal, de 30 em 30 dias, tá? O empregador ele tem um prazo máximo para entregar, tá?
o salário para os trabalhadores, tá? Que é literalmente, pessoal, o quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado, certo? Veja bem, pessoal, né? Não estamos falando aqui do dia 5 do mês posterior ao trabalhado, não estamos falando, pessoal, do dia 10, não, estamos falando do quinto dia útil. Isso quer dizer, pessoal, se nós temos 2 dias que não são úteis, né, dentro desse espaço de 5 dias, obviamente, pessoal, o empregado vai receber lá no dia 7 do mês, tá? Por exemplo, né, nós temos ali a situação, digamos agora que no mês de maio, dia 1º é feriado, dia 1º, por exemplo, é sábado, feriado. Depois, no dia 2, pessoal, é domingo, tá? Só citando um exemplo, é domingo, tá? E o empregado, pessoal, só vai receber na sexta-feira, no quinto dia útil do mês subsequente ao trabalhado. Tá bem? Tranquilo? Quando o empregador sofre alguma espécie de acidente que afaste ele do trabalho, veja bem, Pedro Henrique, neste caso, o empregador ele vai ter que enfim, delegar digamos assim, essa forma de ajuste, essa forma de, digamos assim, de pagamento para alguém. Tá? O empregador, veja bem, claro, considerando algumas situações especiais, aí obviamente tu pode ter até, o ideal é que não tenha atraso. Tá? Mas se eventualmente, por exemplo, nós estamos falando de uma micro e pequena empresa, na verdade de um microempresário individual, né, o chamado MEI, tá? Onde o sujeito ali, ele, além de executar o trabalho junto com os empregados, ele também faz todo o cuidado ali, digamos assim, dessa administração da empresa. Bom, nesse caso, ele, microempreendedor individual, ele vai ter que delegar para alguém efetuar os pagamentos, tá? Vai ter que pedir aí para, né, vai pedir um parente ali, dizer, ó, meu querido, vai lá, toma aqui o cartãozinho, né? Vai lá no banco, retira o valor X do fulaninho, o valor X do beltraninho, o valor X do ciclaninho e tu paga lá para eles e pega um recibo. Depois eu dou jeito lá de assinar com eles o contra-cheque, tá? Tranquilo? Seria mais ou menos dessa forma. Se é uma empresa maior, que aí ela tem estrutura administrativa, e a estrutura administrativa é que tem que cuidar, ela tem que literalmente andar sem o empregador, se for o caso. Tá bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Prosseguindo, então. Então, tempestividade, pessoal, o limite máximo aí desses, digamos assim, do quinto dia útil do mês subsequente a trabalhar. Bom, e o que nós temos, pessoal, com relação ao atraso? Tá? Ao atraso, nós temos o que nós chamamos, pessoal, de mora salarial. Tá? É possível de acontecer aí, pessoal, a chamada mora salarial. É um atraso, pessoal, né? Obviamente, qualquer atraso, pessoal, ele literalmente acaba caracterizando a chamada mora salarial. Tá? Então, por exemplo, o empregador não pagou o empregado no quinto dia útil subsequente ao trabalhado, ele está em mora com o empregado. Tá? É a chamada mora salarial. Ok? Muito bem. Essa mora, pessoal, que obviamente decorre da demora, né, por isso. Esta mora salarial, pessoal, ela se torna uma mora contumaz, tá, a partir, pessoal, do terceiro mês, tá, quando, obviamente, ocorre um atraso por mais igual ou superior a 3 meses. Tá? E aí, obviamente, nós temos algumas consequências, ok? O decreto-lei, pessoal, 368 de 68, tá? Estabelece, então, pessoal, que uma empresa que tenha débitos salariais, ela não pode, por exemplo, pessoal, pagar honorário, prolabore, qualquer tipo de retirada para os diretores, tá? Ou qualquer pessoa que eventualmente tenha participação nessa empresa. Por quê, pessoal? Bom, se a empresa não tem dinheiro para pagar os empregados, pessoal, obviamente, para o patrão estar, enfim, né, acessando os valores da empresa também não é possível. Tá? Então, obviamente, pessoal, nós temos essa limitação, não pode distribuir salários, tá bem? Desculpa, não pode distribuir dividendos, nenhuma forma de participação. Tá? Também, pessoal, não pode distribuir lucros, bonificações, dividendos, qualquer hipótese, pessoal, para acionistas, membros da sociedade anônima ou titulares de cotas, de forma nenhuma. Tá? Então, também, mesma coisa, pessoal, que
né, o sócio administrador, que não pode receber, né, a empresa não tem para pagar o seu salário, o salário dos empregados, não tem que pagar o teu prolabore. Aí não tem que pagar também lucro. Né? Como é que vai dividir lucro se a empresa está em débito com o salário? Está falindo. Tranquilo? E também, pessoal, essa empresa ela não pode ser dissolvida. Ou seja, obviamente, pessoal, ela não pode ser encerrada enquanto ela tiver um débito salarial. Beleza? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Prosseguindo, tá? A rescisão, pessoal, obviamente, ela pode se dar por justa causa do empregado. Tá? Então, a hipótese, pessoal, de mora salarial, eu acabei colocando aqui, deveria ter colocado junto com o recuado aqui no slide para ficar mais organizado, mas deixa eu colocar aqui uma flechinha, né? A mora salarial, pessoal, ela pode induzir também a chamada rescisão indireta. Tá? Por quê, pessoal? Quando nós temos uma hipótese de atraso salarial, pessoal, nós temos um descumprimento contratual, certo? O empregador está descumprindo aquilo que ele, obviamente, contratou, que é o salário, tá? Consequentemente, pessoal, por conta disso, então pode haver uma rescisão, obviamente, aí por justa causa, pessoal, que aí é a justa causa do empregado, é chamada de justa causa do empregado. Não é só o empregador, pessoal, que pode aplicar uma justa causa para o empregado. O empregado também pode chegar e dar um cartão vermelho para o empregador. Só que, claro, pessoal, o empregado não vai dizer para o empregador sair da empresa. Porque, obviamente, o empregado vai dizer: estou me retirando, estou abandonando o contrato de trabalho, estou considerando rescindido de forma indireta o contrato de trabalho. Por quê? Porque, obviamente, eu estou sofrendo aí por conta da ausência de pagamentos de salários. Tá bem? Tranquilo? 483, a linha D, pessoal da CLT. Belezinha? Tranquilo? Vamos à frente. Tá? Prosseguindo, pessoal. Quero falar com vocês sobre a intangibilidade ou a integralidade, pessoal, do salário. Tá? Obviamente, pessoal, nós sabemos que o empregador ele não pode reter o salário do empregado. Inclusive, pessoal, a retenção do salário, pessoal, a retenção dolosa, melhor dizendo, do salário, ela pode, obviamente, caracterizar um crime. Na verdade, ela caracteriza crime, pessoal. Tá? Qual é o crime? Bom, aí só para deixar claro, pessoal. Por exemplo, a retenção dolosa do salário é quando o empregador ele diz o seguinte: olha, eu tenho dinheiro para pagar, eu estou em plenas condições para efetuar o pagamento, mas eu mesmo assim vou reter salários. Tá? O que acontece nesse caso, pessoal? É diferente, por exemplo, daquela situação que o Pedro Henrique pontuou ali, onde o empregador está impossibilitado, aconteceu, enfim, um infortúnio, uma força maior, ele está impossibilitado de entregar o salário. Tá? Aqui não, pessoal. Aqui o empregado, o empregador, literalmente, ele pode, mas não quer. Tá? Bom, então, retenção dolosa, pessoal, do salário vai envolver essa caracterização, então, pessoal, de um crime. Tá? Bom, mas qual crime, pessoal, pode ser imputado ao empregador nesse caso? Maurício Godinho Delgado, pessoal, fazendo uso, enfim, das interpretações. Claro que Maurício Godinho Delgado, pessoal, ele é um doutrinador do direito do trabalho, pessoal, e não um doutrinador do direito penal, obviamente. Tá? Mas Maurício Godinho Delgado, pessoal, ele diz que, nesse caso, nós estaríamos falando de uma apropriação indébita. Tá? Se eu não me engano, pessoal, o artigo 126, alguma coisa parecida do Código Penal. Tá? Se alguém puder dar uma olhadinha, pessoal, colocar dá uma confirmadinha aí para mim e coloca no chat aí. Tá? Literalmente, pessoal, apropriação indébita. Por quê, pessoal? Porque, literalmente, o empregador, quando, aquilo que eu falei para vocês anteriormente, quando o empregado ele encerra o contrato de trabalho, encerra o contrato de trabalho, não, encerra o mês de trabalho, pessoal, ele tem direito a receber o salário, certo? E o salário não é mais do empregador naquele momento. O empregador só está fazendo a gestão do valor
entregando para o empregado, tá? Fazendo o empregado ter acesso a esse salário. Tá? Na verdade, pessoal, quem já detém, né, digamos assim, a titularidade daquele valor é o empregado. Consequentemente, pessoal, se o empregador ele não paga, ele não entrega o salário do empregado, ele obviamente está se apropriando indebitamente, pessoal, do salário. Tá? Então, isso pode, obviamente, ser caracterizado como uma apropriação indébita. Tá bem? Tranquilo? Tá? Então, o empregador, pessoal, né, somente pode realizar desconto do salário do empregado na hipótese de limites estabelecidos, previstos aí no artigo 462. Bom, e que descontos possíveis são isso, pessoal? Né? Vamos, então, observar aqui, vamos analisar cada um desses descontos. Primeiro, pessoal, adiantamentos. Tá? Então, obviamente, pessoal, o empregador ele pode descontar aquilo que ele adianta, tá, para o trabalhador, certo? 168, obrigado, Cauane. Tá? Artigo 168, tá? Obrigado, Liara e Cauane. 168 do Código Penal, tá bem? Apropriação indébita, pessoal. Tá? Vejam que eu sou um excelente penalista, né? Tirei longe dessa vez, certo? Mas veja bem, pessoal, retornando então aqui, tá? Adiantamento. Tá? Adiantamento, pessoal, nós estamos falando então daquilo que o empregador adiantar para o empregado. Tá? Ou seja, são valores que o empregado adiantou a título de salário, certo? Então, fez um adiantamento salarial durante, né, digamos assim, durante o mês, né, de trabalho, certo? E agora, pessoal, no final do mês, né, no encerramento aí do mês, o empregador vai abater este adiantamento. Então, digamos, algumas empresas têm o costume, pessoal, lá no dia 15 do mês, efetua uma antecipação de valores, né, um adiantamento para o empregado. Chega lá no final do mês, o pessoal abate esse adiantamento, sem problema nenhum, tranquilo, tá? Belezinha? Muito bem. Tá? Muito cuidado aqui, pessoal. Olha só. Tá? Quando nós falamos em adiantamento, nós não estamos falando em empréstimo. Tá? Muito cuidado. Pode acontecer, pessoal, tem empregadores que adotam aquela situação, faz um empréstimo com o empregado, empresta dinheiro para o empregado e aí depois pega e vai descontando mês a mês do salário. Eu dei adiantamentos para o meu empregado. Não. O adiantamento, pessoal, salarial obviamente, o adiantamento ele se dá por conta do mês trabalhado. Então, não há de acontecer, pessoal, né, uma situação onde o empregador adiantou para o empregado lá no mês de fevereiro valores e foi descontando até outubro. Tá? Não, pessoal, isso não acontece. Isso é empréstimo civil, tá? E, obviamente, claro, dependendo da condição, pessoal, dependendo qual era o objeto, tá? Se o empregado, por exemplo, pessoal, pegou aquele valor para comprar, para adquirir um veículo, para adquirir bens de consumo, enfim, qualquer hipótese, pessoal, isso é empréstimo civil, tá? E, consequentemente, o empregador não pode descontar diretamente do salário. O empregador tem que entregar todo o valor para o empregado, tá? E aí aguardar que o empregado lhe pague. Tá? Por quê? Porque, obviamente, o empregado pode deixar de pagar os seus credores, né? Afinal de contas, não tem dinheiro para tudo, pessoal, né? Faz o famoso sorteio aquele, né? O que cair em cima da mesa a gente paga, o que ficar no chão fica para o mês que vem, tá? Brincadeiras, óbvio, né, pessoal? Tá? Então, adiantamento salarial, pessoal, tudo aquilo que é adiantado dentro do mês, tá? Prosseguindo, questão referente, pessoal, a dispositivos de lei. Então, nós temos aqui, pessoal, uma série de, digamos assim, de disposições de parcelas que precisam ser descontadas do empregado. Por exemplo, pessoal, né, citei aqui como alguns exemplos. Contribuição previdenciária, a contribuição sindical, pessoal, né, que hoje praticamente ela só será descontada, pessoal, ela é prevista em lei, mas para ser descontada, ela precisa da autorização do próprio empregado. Tá? Então, se vocês quiserem, por favor, pessoal, colocar aí colocar um destaquezinho, né, nessa contribuição sindical aqui, aqui exige concordância, né, ou pelo menos, pessoal, autorização do empregado.
tá? A contribuição sindical, ela, antes da... Deixa eu só explicar, pessoal, que antes da reforma trabalhista, a contribuição sindical, ela era obrigatória, tá? E alguns livros ainda trazem o exemplo dela. Ela era obrigatória, então era descontado sem o empregado se manifestar, e alguns livros, a Carla Teresa Martins Romar, tá, é uma delas, ela ainda traz hoje, tá, a contribuição sindical como um exemplo de desconto oriundo da lei, mas claro, pessoal, que tem que se observar aí, né, a autorização autorização aí do próprio empregado, tá bem? Imposto de renda, pessoal, ninguém escapa, né? Então, se o empregado está ganhando para além aí, pessoal, das faixas estabelecidas pela Receita Federal, o empregador, pessoal, tem obrigação tributária. O empregador, pessoal, ele vai ser digamos assim, o responsável pelo recolhimento do imposto de renda retido na fonte, né? Que coisa terrível, né? O maldito do imposto de renda retido na fonte, tá certo? Tranquilo, pessoal, é descontado, tá? Também, pessoal, nós podemos ter parcelas aqui que são autorizadas por convenção ou acordo coletivo. Veja bem, pessoal, são situações onde a própria negociação coletiva permite ao trabalhador, pessoal, adotar talvez algumas parcelas que lhe sejam vantajosas, e por conta disso, pessoal, haver o desconto. Tá? Claro, muito cuidado, pessoal. A negociação coletiva, tá, via de regra, ela não pode estabelecer, pessoal, para o trabalhador que não é sindicalizado, um desconto, digamos assim, obrigatório. Tá? Então, deixa eu citar para vocês aqui, por exemplo, pessoal, a chamada contribuição assistencial. Tá? Ou até mesmo, pessoal, a contribuição associativa, que é literalmente, pessoal, a mensalidade do sindicato. Você sabe, pessoal, que o sindicato ele precisa de valores para se manter vivo, tá? Para se manter ativo. Tá bem? Pois bem, pessoal, então o que acontece? Em algumas situações, tá? Em algumas convenções coletivas, o sindicato estabelece, por exemplo, algumas contribuições. Tá? Então, uma contribuição assistencial, estabelece mensalidades, e ele estabelece isso na negociação coletiva. Tá? Bom, e lá na negociação coletiva, pessoal, o sindicato determina o desconto dessas parcelas do salário do empregado. Mas veja bem, pessoal, a negociação coletiva, ela não pode impor um desconto, tá? Ou seja, a negociação coletiva não pode impor um desconto para mim, trabalhador, que não sou associado ao sindicato. Tá? Então, quando nós estivermos falando, pessoal, de descontos, tá? Descontos, essa regra das convenções e dos acordos coletivos de trabalho só serão aplicados, pessoal, se o empregado for associado do sindicato. Tá? Até mesmo situações, por exemplo, pessoal, de plano de saúde contratado coletivamente pelo sindicato, tá? Por exemplo, tá? Ou algum outro benefício, pessoal, né? Para o empregado que é contratado através do sindicato, tá? Obviamente, pessoal, só poderá ser descontado do empregado que for sindicalizado. Tá bem? Tranquilo? Empregado que não for sindicalizado, pessoal, não pode descontar. Alguma dúvida, pessoal? Vamos à frente, então. Tá? Se houver dúvidas, vamos colocando aí, pessoal, que a gente vai tratando. Tá? Prosseguindo ainda, pessoal, na intangibilidade. Tá? Então, temos a questão referente aos descontos autorizados, então, tá? Pelo empregado. Súmula 342 do TST. Veja bem, pessoal. Existe, né? Obviamente, nós não estamos falando de uma situação absolutamente, digamos assim, absolutamente engessada, que o trabalhador, pessoal, não pode, né, digamos assim, de um certo modo, autorizar determinados descontos no seu salário. Tá? Pode, pessoal, o empregado pode vir a autorizar descontos no salário quando nós tivermos uma efetiva vantagem ao trabalhador ou à sua família. Tá? Então, muito cuidado aqui. Claro, tem outros requisitos, mas aí eu vou começar por esse.
Tá? O que acontece nessa situação, pessoal? Imagine o seguinte, o empregador é uma pessoa jurídica. Tá? Então, o meu empregador, por exemplo, Fadisma, pessoal, é uma pessoa jurídica, certo? Muito bem. Quando a Fadisma, pessoal, chega lá para negociar com a Unimed, tá? Por exemplo, um plano de saúde, né, coletivo para os trabalhadores, na verdade, a Fadisma ela nem chega na Unimed, a Unimed vai até a Fadisma, né, e leva o cafezinho, certo? Agora, chega o Matheus lá, né, meio, tá, camiseta meio assim, meio, tá, cabelo ralo, né, se vivendo aí, não, assim, não tem condições de pagar plano de saúde, que jeito, né, não dá nem bola para ele. Tá? Bota o plano já lá em cima para nem ficar xaropeando aqui ao redor. Né? Tem cara de doente, né? vai ficar apurrinhando aqui todos os meses. Tá? Então, pessoal, o que acontece? Tá? O empregador ele tem mais capacidade para contratar determinados benefícios, certo? Plano de saúde, consórcios, plano de investimento, plano de previdência privada, tá? Então, veja bem, pessoal, o empregador, como ele tem mais capacidade para negócio, pessoal, negociação, ele pode, obviamente, pessoal, contratar vantagens que serão estendidas aos seus trabalhadores, certo? E aí, obviamente, pessoal, os trabalhadores terão que, de fato, pessoal, pagar por esses benefícios. Tá? Então, por exemplo, pessoal, plano de saúde, tem que pagar o plano de saúde. Aí o empregador vai estabelecer, pessoal, qual é, né? Ele estabelece um plano de saúde para os seus empregados, diz, olha, a cota participação é de 70% por parte do empregado, tá? Beleza, tranquilo. É vantajoso para o empregado? É vantajoso. Por quê? Porque é mais barato que o mercado. Tá? Além de talvez ser um valor menor, ainda assim o empregador vai ajudar a pagar um pouquinho ali. Tá? Então, maravilha, show de bola. Tá? Tem vantagem para o trabalhador? Tem vantagem para a sua família? Tem. Beleza, então o empregado, pessoal, pode assinar autorizando o desconto do seu salário do plano de saúde, tá? Do plano de previdência, do consórcio coletivo que tem ali na empresa, né? O consórcio só da empresa, entre outros benefícios que eventualmente o pessoal pode contratar. Beleza? Tranquilinho? Claro, pessoal, para observar, né, a validade, né, desse desconto, pessoal, nós temos que observar, primeiro, inexistência de vício. Tá? Então, o empregado não pode ter sido, digamos assim, coagido, pessoal, tá? A assumir, né, esses descontos. Fulaninho, negócio, imagina, né? Chega um grupo de empregados lá na cantina da empresa, né, e dizem o seguinte para o fulaninho, só vai rolar aquele consórcio que a gente está contratando, que a gente está pensando aqui, se todos os empregados assumirem. Tu vai ter que assumir. Não, isso é coação, pessoal. Obviamente, nesse caso, tem vício, certo? Não pode ultrapassar, pessoal, o limite de 70% do salário. Tá? Isso aqui, pessoal, é uma forma, obviamente, de controlar, de um certo modo, o salário do empregado. Por quê, pessoal? Porque o empregado ele não pode, digamos assim, se comprometer, pessoal, com uma quantidade muito grande de descontos, ao ponto de descontar mais 70% do seu salário. Por quê, pessoal? Porque, enfim, ele ainda tem, ele tem que ter pelo menos 30%, pessoal, né, de liberdade para atuar com o seu salário, certo? E ainda assim, pessoal, aí tem que tomar um certo cuidado, tá? O empregador vai ter que tomar um certo cuidado. Por quê? Nesses benefícios, pessoal, que são descontados, né, que são contratados, se eventualmente, pessoal, né, o limite ultrapassar não, se o limite vai chegar até 70%, o empregador tem que tomar cuidado com o seguinte, pessoal, esses benefícios, esses descontos autorizados, eles estão contemplando a subsistência do trabalhador, eles estão contemplando alimentação, moradia, vestuário, tá? Saúde. Por quê, pessoal? O empregador não pode se comprometer a descontar valores até o limite de 70% do salário do empregado e deixar literalmente o empregado sem nada para receber para cumprir com toda essa subsistência. Aí, literalmente, o pessoal fica mais complicado, tá? Tranquilinho aqui, beleza? Prosseguindo, pessoal.
Pagamentos de empréstimos, tá? Os famosos consignados, empréstimo consignado, pessoal. A Lei 10.820, pessoal, ela estabelece, tá? Tem uma lei, pessoal, bem significativa ali de 2003, vai estabelecer a possibilidade, pessoal, dos chamados créditos consignados, tá? Que são aqueles créditos, né? Empréstimos, que são literalmente, pessoal, viabilizados. Na verdade, são contratados entre o empregado e a instituição financeira, certo? E, de um certo modo, pessoal, quem acaba viabilizando, né, o pagamento desse empréstimo é o empregador. Por quê, pessoal? Porque, por conta da autorização legal, a empresa, na verdade, a instituição financeira, pessoal, ela vai encaminhar para o empregador a autorização do empregado, né? Vai, obviamente, coletar a assinatura do empregado, vai encaminhar para o empregador, e o empregador, pessoal, vai passar a descontar o limite de até 35%, tá, do salário do empregado, certo? Literalmente, pessoal, até 35% da remuneração do empregado, certo? É do todo, certo? Da remuneração, para, então, pessoal, cumprir com aquele crédito consignado, tá? Uma questão importante, pessoal, aqui dessa lei 10.820, tá? É que atualmente, pessoal, essa operação de crédito, ela conta com uma forma de garantia, tá? Que forma de garantia é essa, pessoal? É a garantia através do FGTS, tá? Deixa eu só observar aqui, pessoal, qual é a disposição aqui, se eu não me engano, é no parágrafo 2º. Não, desculpa, pessoal, é o artigo... É o artigo 1º mesmo, tá? Artigo 1º, parágrafo 6º, tá? O trabalhador, pessoal, ele pode conceder, tá? Literalmente, pessoal, até 100%, até 10%, tá? Do seu saldo da FGTS como garantia do seu crédito consignado, tá? E, obviamente, pessoal, as instituições financeiras utilizam isso, tá? Então, além de possibilitar, pessoal, desconto de salário, só aproveitando aí, já que a gente está falando dessa legislação, vocês anotem aí, por favor, pessoal, tá? Que o trabalhador ele pode utilizar o saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço até o limite de 10% como garantia do pagamento desse empréstimo, tá? Obviamente, pessoal, se o empregado for demitido, certo? Aí, nesse caso, o empregado ele passa a quitar, ele vai pagar com o saldo do FGTS, tá bem? Que foi dado em garantia. Belezinha? Tranquilo aqui, pessoal, mas é uma forma também aí de descontar, do empregador descontar do salário do empregado. Prosseguindo, pessoal, ainda no tocante à intangibilidade e integralidade do salário. Nós temos aqui, pessoal, né, para o empregado urbano e também para o empregado rural, tá? Para todos os empregados, na verdade, os chamados danos, tá? Os danos causados pelo empregado, ok? Aqui nós estamos falando, pessoal, de situações onde o empregado, ele literalmente, pessoal, acabou causando um dano ao empregador. Tá? Ou seja, seja por conta, pessoal, de uma situação culposa, onde o empregado, pessoal, teve imprudência, imperícia ou negligência, tá? Seja por conta de um aspecto doloso, ou seja, que o empregado, pessoal, quis agir e quis causar, efetivamente, pessoal, um dano, tá? Nós temos, então, a possibilidade aí do empregador de descontar o valor dos danos, pessoal, do salário do empregado, tá? Aqui nós temos a seguinte situação, pessoal. O artigo 462, parágrafo 1º da CLT, vai estabelecer o seguinte, tá? Em caso de dano decorrente de culpa, tá? Então, literalmente, pessoal, quando nós temos aí a hipótese de negligência, imprudência e imperícia, tá? Ou seja, o empregado, pessoal, foi descuidado, o empregado foi teimoso, tá? O empregado, pessoal, foi negligente. Então, nesse caso, pessoal, nós temos a possibilidade do empregador de descontar os valores do salário se houver, pessoal, acordo sobre esse aspecto.
ou seja, se houver literalmente, pessoal, autorização no contrato de trabalho, tá? Pessoal, esta autorização, esse acordo, não pode ser posterior ao dano, tá? Ele tem que ser anterior, tá? Por quê? Porque senão, pessoal, depois que aconteceu o dano, o que acontece? O empregador chega, bota a faca no pescoço do empregado e diz o seguinte: meu querido, ou tu autoriza o desconto aqui, ou senão eu vou te demitir, tá? Então, não pode, pessoal, tá? Tem que ser anterior, tem que ser autorizado no contrato, tá? Ou num ajuste posterior ao contrato, mas que seja anterior ao dano. Belezinha? Agora, pessoal, se o dano for doloso, ou seja, o empregado diz: esse empregador é desgraçado, né? Quer me passar a perna, então tá, vou tacar fogo na empresa, tá? Pessoal, se o empregado eventualmente causa dano de forma dolosa ao empregador, aí sim, pessoal, o empregador pode literalmente descontar, pessoal, de forma, digamos assim, de forma bem objetiva, né, sem qualquer autorização do empregado. Tá? Ele não precisa da autorização, pessoal, ele pode descontar efetivamente. Claro, nós temos que tomar um certo cuidado, pessoal. Por quê? Obviamente, nós sabemos, pessoal, que o salário ele é protegido pela Constituição e que ele se destina à subsistência do trabalhador. Isso quer dizer, pessoal, o empregado ele não pode ficar sem salário durante determinado mês, certo? Consequentemente, pessoal, nesse caso, nós temos que visualizar, obviamente, que o empregador ele terá que, de um certo modo, pessoal, dependendo do dano que foi cometido, dependendo do valor, pessoal, do prejuízo, o empregador deverá, então, pessoal, dividir esse dano, pessoal, para com os meses seguintes. Tá? Então, de uma forma, pessoal, que o empregador, de uma forma que o empregado não fique sem salário. Eu, sinceramente, pessoal, acabo orientando os meus clientes a sempre estabelecer aí um limite máximo de 35%, que é aquele valor do crédito consignado. Tá? O valor de 70% é para benefícios do trabalhador. Tá? Aquele valor de 70% lá da súmula 342 é para benefícios. Tá? Então, se é para repor crédito, não, se é para repor, pessoal, parcelas para o empregador, que seja 35%. Tá bem? Tranquilo? E para o trabalhador rural, pessoal, tá? O que nós temos aqui, então, quanto ao trabalhador rural? O artigo 9 da Lei 5.889 de 73, pessoal, ele possibilita, olha só, pessoal, isso aqui é para o trabalhador rural, não é para o trabalhador urbano, tá? Possibilita, pessoal, que o empregador desconte, pessoal, o limite de 20% de moradia, tá? Aqui, na verdade, pessoal, não é um valor que está sendo entregue pode ser entregue, pessoal? Pode. O empregador pode entregar a moradia para o empregado rural, para o trabalhador rural, sem descontar, tá? Não há nenhum problema quanto a isso. Vai ser literalmente, pessoal, um plus que o empregador está pagando, tá? Nesse caso, pessoal, a moradia será considerada a razão de 20% do salário. Se o empregador, pessoal, optar por descontar do empregado, tá? Ele vai descontar 20% do salário contratual, tá bem? Da mesma forma, pessoal, com a alimentação sadia e farta, tá? O empregador, pessoal, poderá descontar a alimentação, sim, até o limite de 25%, tá? 25% do salário, ok? Tranquilo? Geralmente, pessoal, os empregadores não descontam, tá? Mas se forem descontar, podem descontar até o limite de 25%. Muito cuidado, pessoal, tá? Vamos e convenhamos aqui. Olha só, digamos que o empregado, ele literalmente, pessoal, tem que usar a moradia coletiva, tá? O empregador tem lá uma casa que ele disponibiliza para 5 peões, tá? 5 empregados da fazenda, certo? E aí, pessoal, de um certo modo, essa moradia, tá? Ele desconta essa moradia dos empregados, tá? Desconta 20% de cada empregado, tá? Do salário de cada empregado. Isso está errado, tá? Por quê, pessoal? Quando a moradia ela é coletiva, tá? Nós temos que literalmente, pessoal, estabelecer uma proporção para cada trabalhador.
Tá? Então, nesse caso, pessoal, se a moradia é coletiva, tá? Isso é dividido, por exemplo, por 5 empregados, tá? Literalmente, pessoal, cada um vai pagar aí, por exemplo, 4%. Tá? Cada um, pessoal, vai efetuar o pagamento, 4 não, menos, 4% aí, do seu salário. Ou seja, pessoal, tem que dividir esses 20 pelos 5 empregados. Tá bem? Tranquilo? Muito bem. E no tocante, pessoal, à alimentação, tá? Da mesma forma. A alimentação, pessoal, tem que ser alimentação sadia e farta. Não pode ser uma alimentação, pessoal, que seja, enfim, deficitária, que o empregador deixe faltar comida, enfim. Não, tem que ser literalmente, pessoal, alimentação nas necessidades do trabalhador. E especialmente, tomem cuidado, pessoal, sadia e farta. Né? Não é alimentação, pessoal, né? Não é comprar arroz e feijão e deixar lá para o empregado. Não, tem que ter alimentação mesmo. Tá descontando o salário do empregado, tem que ter uma alimentação sadia. Tá? Muito bem, pessoal. Então, possibilidades aí do empregador rural descontar do salário do empregado. Vejam bem, pessoal, que esse valor aqui, né? Isso aqui vai gerar, ó, se somado, tá? Se o empregador somar, vai gerar 45% do salário do empregado. É um valor significativo. Por isso, pessoal, a obrigatoriedade de uma moradia adequada, tá? E alimentação sadia e farta. Prosseguindo, pessoal, tá? Ainda na questão aí da intangibilidade ou integralidade, pessoal, nós temos então a questão referente à proibição do Truck System. Tá? O que é esta proibição, pessoal, do Truck System? Veja bem, pessoal, o Truck System ele é um sistema, ele é conhecido como um sistema de troca. Tá? O que acontece nesse caso? O empregado, pessoal, ele literalmente recebe apenas fichas, bônus ou vales, pessoal, para gastar nos estabelecimentos do empregador. E aí o empregado, pessoal, ele não tem acesso ao seu salário. Vamos supor o seguinte, pessoal, vamos supor, né, que o Big passe a pagar, pessoal, apenas com vales e fichas ou bônus. Tá? Ele diz o seguinte, ó, meus queridos, né, vocês recebem tão pouco aqui que isso aqui só dá para comer. Bom, então tá, vamos aproveitar que isso aqui só dá para comer e eu vou dar só a ficha para vocês. Vocês fazem um rancho aqui no mercado, tá? E fica pelo salário. Pode isso, pessoal? De forma nenhuma. Tá? Isso, pessoal, é proibido. Tá? Isso é o chamado Truck System. Tá? Veja bem, pessoal. Mas, Matheus, não é possível que o empregador utilize parte do seu salário para adquirir produtos no próprio mercado que ele trabalha, enfim. Poder pode, pessoal. Né? Isso não há nenhum problema. Tá? Obviamente, o empregado ele pode vir a utilizar o seu salário, parte do seu salário, para adquirir produtos ali. Né? Inclusive, pessoal, né, seria de muito bom grado se o empregador, por exemplo, entregasse produtos com desconto, enfim, com a preço de custo. Maravilha, show de bola. Tá? Só o que acontece, pessoal? Aqui nós não podemos literalmente o que nós não podemos ter é o pagamento mediante o fornecimento. Tá? Ou seja, o empregador aqui, pessoal, ele vincula o empregado, né, ao consumo nesse armazém, nesse mercado, nesse local que ele mantém. Tá? Ou seja, o empregado, pessoal, literalmente, ele não consegue usufruir do seu salário. Por quê, pessoal? Porque, obviamente, ele acaba aí estando vinculado, né, ao estabelecimento do empregador. Tá legal? Tranquilo, pessoal? Então, Truck System não é possível. Beleza? Muito bem. Pessoal, vamos fazer o seguinte, chegamos à proteção jurídica contra credores do empregador, tá? Temos mais alguns slidezinhos aí, eu quero ver se eu começo também a falar com vocês sobre a equiparação salarial hoje. Mas vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos fazer um intervalinho aí de 5 minutos, tá? 5 a 10 minutos, certo? E já retornamos. Tranquilo? Me digam sim ou não, pessoal, senão... Ou vocês querem tocar direto? Tá bem, tranquilo, pessoal. Vamos lá, peguem uma água, façam um lanchinho aí e já retornamos, tá?
A gente voltamos. Vamos lá? Muito bem, pessoal. Então, deixa eu conversar com vocês aqui sobre, prosseguindo, né? Sobre algumas questões, algumas proteções com relação ao salário do trabalhador, tá? Que diz respeito, tá, efetivamente, a uma ideia aí, óbvio, de proteção, seja quanto a credores do próprio empregador, como credores do empregado, ou seja, são agressões externas, tá? Então, situações que ultrapassam, de um certo modo, ultrapassam aí, enfim, aquele momento, ou melhor dizendo, aquele momento não, ultrapassam aquela relação entre empregado e empregador, tá? Tem um agente externo ali tentando, digamos assim, pegar os valores e deixar o empregado sem salário, tá? Então, nós temos aqui, pessoal, algumas situações. Primeiro, pessoal, a proteção jurídica pela ampliação da responsabilidade da empresa, tá? Ou responsabilidade trabalhista, certo? Aqui, pessoal, eu quero observar com vocês, tá, que, obviamente, vocês sabem que a responsabilidade, pessoal, trabalhista, ela acaba diferindo um pouco da responsabilidade civil ou da responsabilidade lá do direito civil, certo? Nós temos aqui, pessoal, na responsabilidade trabalhista, dois aspectos. Tá? Nós temos a chamada responsabilidade solidária e nós temos a chamada responsabilidade subsidiária, ok? A responsabilidade solidária, pessoal, é aquela que não possui benefício de ordem, tá? Ou seja, o empregado, ele pode cobrar, pessoal, tá? Ele pode cobrar a sua dívida de qualquer um dos devedores, certo? É o que acontece, por exemplo, pessoal, com o grupo econômico, tá? Onde o empregado pode cobrar, pessoal, os seus salários de qualquer uma das empresas do grupo econômico, certo? Que formam um grupo econômico com o seu empregador, tá? E também, pessoal, do artigo 16 da Lei 6.019, tá? Que vai estabelecer, então, aí, pessoal, uma responsabilidade solidária, tá? São responsabilidades sem benefício de ordem, tá? Agora, nós podemos ter também, pessoal, a chamada responsabilidade subsidiária. Essa responsabilidade subsidiária, pessoal, ela diz respeito a uma responsabilidade com benefício de ordem. Ou seja, quando o empregado, pessoal, ele não recebe do seu empregador, ele pode, obviamente, pessoal, vir a demandar contra a outra pessoa que eventualmente também é responsável, certo? Ele pode demandar, ele pode exigir o seu salário de outra pessoa que, em tese, também venha a ser responsável. É o que nós temos, por exemplo, pessoal, com o sócio da empresa, tá? Veja bem, pessoal, hoje nós temos um posicionamento muito claro na Justiça do Trabalho, tá? Que a simples, digamos assim, o simples descumprimento, pessoal, a simples incapacidade da empresa, pessoal, de efetuar o pagamento dos salários, já gera, pessoal, pode gerar, então, a chamada descaracterização da personalidade jurídica e o acesso dos bens do sócio, ok? Acredito, pessoal, que vocês tenham estudado lá no direito civil, tá? Talvez vocês vão estudar no direito civil, pessoal, né? No direito empresarial, que existe diferença entre a personalidade jurídica da pessoa física e a personalidade jurídica propriamente dita, né? A personalidade jurídica da empresa, tá? Então, a pessoa jurídica, ela literalmente, pessoal, ela tem o seu nome próprio, tem a sua identidade, tem o seu patrimônio e tudo mais. E o empregado, geralmente, pessoal, é o empregado da pessoa jurídica. Beleza. Quando a empresa começa a ir mal, o que o empregador faz, pessoal? O que o proprietário, o sócio da pessoa jurídica? Ele literalmente começa a drenar valores da pessoa jurídica e passar para a sua pessoa física, certo? E aí, obviamente, pessoal, ele deixa a empresa desidratar, falir,
tá? E o empregado não recebe, beleza? Tranquilo? Então, muito cuidado quanto a isso, pessoal. Por quê? Se o empregador, né, se o sócio da empresa fizer isso, pessoal, mas se ele fizer ou se ele não fizer, tá? Chegou lá num dado momento, a empresa, a pessoa jurídica não tem, a empresa não tem dinheiro para pagar, o sócio pessoal é que vai pagar, tá bem? Bom, e uma segunda situação, pessoal, que envolve também responsabilidade trabalhista subsidiária é a terceirização, tá? Súmula 331 do TST. Neste caso aqui, pessoal, a terceirização, ela estabelece que se o tomador, ou melhor dizendo, se o empregador, pessoal, não efetuar o pagamento dos créditos trabalhistas ao seu empregado, tá? Ao seu trabalhador, certo? O tomador de serviço, aquele que se beneficiou, pessoal, tá? Aquele que se beneficiou do trabalho, tá? Obviamente, vai então acabar pagando, tá? Vai acabar, enfim, aí, pessoal, tendo para si a responsabilidade de efetuar o pagamento. Beleza? Tranquilinho? Dúvidas aqui, pessoal? Não? Muito bem. Então, responsabilidade trabalhista, pessoal, é uma forma de proteção, tá? Obviamente, do salário do trabalhador, pessoal, uma vez que na responsabilidade trabalhista nós temos uma ampliação da responsabilidade. Não é só o empregador que está responsável, tem outras pessoas que estão no seu entorno que são responsáveis também. Tá certo? Vamos à frente. Proteção jurídica, pessoal, na concordata ou na recuperação judicial. Tá? Primeiramente, pessoal, quero observar com vocês que concordata não existe mais. Tá? A concordata, pessoal, foi uma figura jurídica que existia lá no decreto-lei, se eu não me engano, é o 7.644, tá? Que era a antiga lei de falências, certo? Que era chamada, obviamente, de lei de falências e concordatas. Tá? E só para explicar rapidamente, pessoal, né, em que pese, eu acredito que hoje não tenha mais nenhuma empresa em concordata. Tá? Todas elas foram convertidas em recuperação de empresa. Mas, de qualquer modo, pessoal, a concordata era um aviso para os credores dizendo o seguinte: olha, eu não estou conseguindo pagar os meus títulos. Tá? Eu, literalmente, eu quero um tempo para mim me reorganizar. Só que, literalmente, pessoal, esse tempo para reorganizar não existia, porque quando uma empresa declarava concordata, todos os fornecedores, prestadores de serviço, né? Sabe aquela história, pessoal, quando o navio começa a afundar e todos os ratinhos começam a correr? Então, pessoal, é mais ou menos isso, tá? E aí, literalmente, pessoal, né? Todos acabavam sumindo, tá? E a empresa, consequentemente, falia. Bom, o artigo 449, pessoal, estabelecia que a concordata não afetava os contratos de trabalho. E a súmula 227, pessoal, do STF também referendava esta determinação. Tá legal? Certinho? Muito bem. Só o que aconteceu, pessoal? Em 2005, nós tivemos a Lei 11.101, tá? A lei de recuperação judicial, a lei de falências e recuperações de empresa, tá? A LFRE, ok? E aí o que acontece, pessoal? Nesta legislação, nós tivemos primeiro, pessoal, a chamada recuperação empresarial, tá? E depois a falência, que nós vamos visualizar mais adiante, tá? A recuperação empresarial, pessoal, ela se subdividiu em dois aspectos. A recuperação judicial, a recuperação empresarial judicial e a extrajudicial. Tá? Na extrajudicial, pessoal, nós não tivemos nenhuma afetação, ou não foi afetado, digamos assim, né? Não tivemos nenhum problema, pessoal, para os créditos trabalhistas. Por quê? Porque, literalmente, pessoal, né, nesse caso, a recuperação extrajudicial nada mais é, pessoal, do que uma composição, um grande acordo entre a empresa, né, entre o sujeito que está em dificuldade econômica e os seus credores. Tá? Não existe intervenção do Poder Judiciário. É literalmente, pessoal, é só uma forma de recuperar a empresa. É para aquelas situações, pessoal, onde a empresa está com dificuldade, uma dificuldade leve, né? Está com um problema ali, mas ainda tem forma de recuperar.
né? A empresa está começando a pegar crédito aqui, né? Foi lá no banco A, foi no banco B, né? Foi lá no Santander, foi lá no Banco do Brasil, foi lá no Banrisul, né? E está começando a ter dificuldades para pagar. Então, o que faz, pessoal? Né? Reúne todos estes bancos, reúne os demais credores e diz o seguinte, ó, gente, né? Eu tô com um problema aqui, tá? Eu quero pagar, eu quero continuar trabalhando, mas eu tô com um problema, tá? Então, eu gostaria, literalmente, aí de recuperar as minhas atividades. Tá? E aí, obviamente, pessoal, esses credores vão estabelecer um plano para essa negociação e para essa recuperação. Não afeta os direitos trabalhistas, pessoal. Esse é o nosso ponto aqui. Tem a fundamentação aqui embaixo. Tá? E a recuperação judicial, pessoal, essa é diferente. Por quê? Porque essa tem intervenção do Poder Judiciário, não trabalhista, Poder Judiciário. Tá? Aí, obviamente, pessoal, o juízo lá da recuperação judicial. Neste caso, pessoal, quando o juiz decreta a recuperação judicial, quando ele literalmente, pessoal, determina que a empresa esteja em recuperação judicial, nós temos aqui a seguinte determinação legal. Primeiro, os créditos de natureza estritamente salariais vencidos nos 3 meses anteriores ao pedido de recuperação judicial deverão ser pagos, pessoal, em até 30 dias. Só que veja bem, pessoal, no limite de 5 salários mínimos por trabalhador. Isso, literalmente, pessoal, é um valor bem pequeno, tá? Digamos, pessoal, que alguns trabalhadores da empresa ganhem 2 salários mínimos, tá? Se a empresa está devendo, pessoal, mais de 3 meses de salários, e quando a empresa, pessoal, começa a patinar, ela fica devendo bem mais, tá? Tá devendo mais de 3 meses de salários, pessoal, obviamente esse empregado já não vai receber a totalidade de seus salários nesse momento, tá? Então, literalmente, pessoal, e ainda vai ter 30 dias para efetuar o pagamento, tá? Dos últimos 3 meses trabalhados, com o limite de 5 salários mínimos por trabalhador. Tá? Agora, pessoal, sobrou saldo, ainda assim sobrou saldo. Tá? Ou seja, tem mais valores. Bom, nesse caso, pessoal, nós temos o CAPT, então, do artigo 54, né, a interpretação do CAPT do artigo 54 da Lei 11.101 de 2005, pessoal, que estabelece até o prazo de 1 ano para o pagamento, então, pessoal, dos créditos derivados de legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho vencidos até a data do pedido da recuperação judicial. Veja bem, pessoal, claro, todos os valores após a recuperação judicial, após o pedido de recuperação judicial, pessoal, tudo tem que ser pago de acordo, né? Tudo tem que ser pago nos prazos corretos. A empresa não pode estar pedindo recuperação judicial, pessoal, e está atrasando salário. Por quê? Porque aí, literalmente, ela está comprovando que ela não tem condições de recuperar, né, as suas atividades. Aí ela vai ser encaminhada para falência. Tá? Agora, aqui, pessoal, né, nós temos, então, a situação referente a possibilidade do empregador, na verdade, da empresa, pessoal, de literalmente ficar ainda 1 ano marchando, ou 1 ano, pessoal, prorrogando, ou 1 ano, pessoal, efetuando um pagamento de salários, né, daqueles salários excedentes, né, a esses 3 meses aqui, ó. Tá? Então, se a empresa estava devendo 6 meses de salário, ela paga os 3 anteriores ao pedido de recuperação judicial, certo? O restante tem 1 ano para pagar. Tranquilo? É literalmente, pessoal, 12 vezes sem juros. Tá? Prosseguindo. Aí estudo na recuperação judicial, tá, pessoal? Vamos à frente. Só uma observação, pessoal. O Maurício Godinho Delgado, ele critica muito, tá, esses dispositivos. Ele diz que esses dispositivos seriam até mesmo inconstitucionais. Entretanto, pessoal, jamais houve nenhuma análise por parte do STF sobre a constitucionalidade ou não desses dispositivos. São aceitos até hoje, tá? Até porque, se for observado, pessoal, por né, digamos assim, por um modo assim, pelo aspecto da preservação dos empregos, né, realmente, pessoal, né, se a empresa falir, obviamente os trabalhadores terão mais dificuldades de receber, tá? Então, de um certo modo, né, a recuperação judicial ela serve também aos trabalhadores, de um certo modo, tá? Prosseguindo, pessoal. Proteção jurídica na falência do empregador. Aqui sim, pessoal, nós estamos falando já de uma situação que o empregador não tem mais como se recuperar. Ele já, literalmente, pessoal, ele já faliu,
tá? Ele já não consegue mais pagar os seus fornecedores, pessoal, sendo que ele deve mais do que ele tem em haver, tá? Digamos assim, ele deve mais do que ele possui de patrimônio, certo? Então, literalmente, pessoal, uma situação onde tem que começar cada um pegar as cadeiras ali, vai lá os credores, pessoal, vai lá na empresa, né? Pega as cadeiras, pega um valor aqui, um valor ali, começa a dividir o patrimônio, tá? Pega uma máquina. Tô brincando, pessoal. Óbvio que não é possível de ser feito isso, tá? Propriedade é propriedade e continua sendo propriedade, né? Todo e qualquer credor, pessoal, tem que utilizar o devido processo legal para cobrar o seu devedor, tá certo? Os trabalhistas, pessoal, não é diferente, tá? E aí, quando nós temos, pessoal, uma falência, nós temos a formação do chamado concurso geral de credores, certo? Esse concurso geral de credores, pessoal, ele estabelece, tá? Na verdade, ele vai estabelecer, segundo a interpretação do artigo 83, pessoal, na verdade não é interpretação, porque o artigo 83 é bem literal quanto a isso. Ele vai estabelecer, pessoal, uma ordem de pagamento, tá? Por isso que se chama concurso geral de credores, ou também chamado de quadro geral de credores, certo? E aí, o que acontece, pessoal? Tá? Nesse quadro geral de credores, nós temos, por exemplo, quem vai ser pago primeiro, tá? Aí, a falência, pessoal, ela é um processo judicial de característica universal, tá? Porque tem vários credores, certo? E vai ter um administrador, tá? Inclusive, a professora Cristiane Penning, por exemplo, ela atua como administradora judicial nas falências, tá? Pois bem, pessoal, o que vai acontecer nesse caso? O administrador ele vai tratar de dissolver a empresa, tá? Como vai dissolver a empresa? Vai vender, pessoal, todo o patrimônio que ela tem, certo? Vai, obviamente, pegar valores para isso e vai, então, pessoal, a partir disso, tá? Pagar os credores, certo? Muito bem. Então, por exemplo, pessoal, a empresa faliu, tá? Pegou todos os bens, vendeu, né? Pegou ali, pessoal, né? Veículos, pegou o imóvel que a empresa tinha, a sede da empresa, pegou maquinário, vendeu, tá? Angariou valores e agora, beleza. Agora, forma a fila aqui, pessoal. Forma a fila para receber. Quadro geral de credores, tá? Quem vai receber primeiro? Créditos decorrentes de acidente de trabalho, tá? Sem qualquer limitação, pessoal, ok? Então, quem tiver um crédito decorrente, pessoal, né, de acidente de trabalho por culpa do empregador, vai ter o direito, então, pessoal, de receber por primeiro, né? O primeiro que chega na fila. Belezinha? Tranquilo? Muito bem. Quem recebe por segundo? Crédito derivado de legislação trabalhista, certo? Muito bem. Só que aí, pessoal, nós temos a seguinte observação. Até 50 salários mínimos. Tá? Até 50 salários mínimos. E aí vocês vão me perguntar o seguinte, tá? Mas, Matheus, e o empregado que tem mais de 50 salários mínimos para receber? Digamos que o sujeito tinha... E veja bem, pessoal, em algumas falências, como por exemplo, né? Essa falência não é do tempo de vocês, quando vocês estavam nascendo, tá? A Varig estava falindo. A aviação aérea rio-grandense, certo? Estava falindo, a famosa Varig. Até 150. Aqui é 150 mesmo, pessoal. Tá? Ali no anterior, pessoal, tá? Aqui eram 5 salários. Tá? E aqui agora, pessoal, é 150 salários. Ok? 150 salários mínimos. E aí, veja bem, pessoal. Pelo menos pelo que eu me recordo, é 150. Deixa só eu confirmar aqui certinho, pessoal. 150 salários mínimos, pessoal. Tá? Artigo 183, inciso 1. Tá? Beleza, pessoal. Olha só. Então, nesse caso aqui, nós temos pagamento até 150 salários mínimos. E eu estava dando o exemplo, pessoal, da falência da Varig. Tá? Vários pilotos, vários... comissários de bordo, pessoal, né? O pessoal do administrativo estavam literalmente, pessoal, né? Estavam com salários atrasados, tá? E, obviamente, pessoal, um piloto não recebe um salário muito baixo, tá? Esse piloto, pessoal, né? Que deixou de receber, trabalhou e deixou de receber, bom, ele literalmente, pessoal, né? Ele
para receber até 150 salários mínimos, pessoal, era barbadinha, tá? Literalmente, esse valor de 150 salários mínimos é baixo, tá? Um comissário, da mesma forma, certo? E aí, o que acontece, pessoal? Esses empregados foram colocados ali na fila para receber, né? O pessoal que tinha acidente de trabalho recebeu, chegou a vez deles, o empregado que tinha crédito trabalhista, pessoal, recebeu 150 salários, tá, mínimos, e depois, pessoal, teve que fazer a volta e ir lá para o final da fila. Tá? Ou seja, pessoal, literalmente, os empregados, né, os trabalhadores, acabaram literalmente sendo tolhidos com essa legislação aqui, pessoal. Aliás, tem aqui, ó, eu coloquei o restante, né, do crédito, pessoal, o empregado recebe 150 salários mínimos e o restante do crédito, pessoal, torna-se crédito meramente quirografário. Ou seja, o crédito quirografário, pessoal, é o crédito que vai lá para trás. É o crédito que não tem nenhum benefício de ordem, não tem nenhuma garantia que ele vai receber. Tá? E aí, literalmente, pessoal, o empregado, ele sabe que ele não vai receber. Nesse caso, ele sabe que ele não vai receber. Tá? Por quê, pessoal? Porque numa falência, a empresa ela tem menos patrimônio do que efetivamente ela tem de conta. Ela tem muito mais a pagar do que a receber e muito mais a pagar do que patrimônio. Então, literalmente, pessoal, não vai chegar lá. Tá? Os empregados, eles não vão, esses empregados que têm crédito superior a 150 salários mínimos, eles não vão receber, pessoal. Tá? E hoje, 150 salários mínimos, pessoal, dá pouco mais que 150 mil reais. Não que seja um valor baixo, não é um valor baixo, pessoal, tudo bem, concordo com vocês. Mas tem empregados, pessoal, que, obviamente, pela sua característica de trabalho, esse valor, pessoal, é pequeno. Tá? E pelo seu, né, pela sua, enfim, pelo seu nível de vida é pequeno, tá bem? Tranquilo? Muito bem, pessoal. Prosseguindo, tá? Então, na falência, nós temos essa forma de proteção para o trabalhador. Proteção do trabalhador, pessoal, na liquidação extrajudicial do empregador. Quando é que nós temos, pessoal, liquidação extrajudicial? Nas hipóteses da Lei 6.024, tá? Lei 6.024 de 74, pessoal, é uma legislação que estabelece, pessoal, a liquidação das instituições financeiras. Banco, pessoal, não fale. Tá? O banco, pessoal, ele é liquidado extrajudicialmente. Tá? O banco, pessoal, né, que chique. Tá? O banco, pessoal, ele nunca vai falir. Tá? Ele não está sujeito à lei de falências aqui. Ó. Ele está sujeito, pessoal, à lei 6.024 de 74. Ele tem, pessoal, aí, obviamente, uma liquidação extrajudicial realizada pelo Banco Central do Brasil, tá? Pelo Bacen, ok? Então, é uma instituição controladora, né, uma instituição federal, pessoal, né, uma instituição do Estado, controladora das instituições financeiras, que então, pessoal, controla, né, esta liquidação também. Tá? Pessoal, neste caso aqui, o que acontece? O empregado, ou melhor dizendo, pessoal, a liquidação, ela vai utilizar o mesmo quadro geral de credores, tá? O mesmo concurso aqui, ó, pessoal, da falência. Tá? A própria Lei 6.024, ela não tem, pessoal, né, um quadro geral, certo? Mas ela vai utilizar, pessoal, subsidiariamente o artigo 83 da Lei 11.101. Belezinha? Tranquilo? Muito bem. Prosseguindo, pessoal. Proteção jurídica contra credores do empregado. Tá? No tocante, pessoal, ao empregado, nós temos que observar, obviamente, pessoal, algumas hipóteses aqui de proteção. Por quê? Porque o empregado, pessoal, tem credores também. Na verdade, pessoal, eu arrisco, né, a falar que o empregado tem mais credores que o empregador. Tá? Na verdade, pelo menos, pessoal, o risco dos credores do empregado não receber é muito maior que o risco dos credores do empregador não receber, com certeza. Brincadeiras à parte, pessoal. Obviamente, tem também, pessoal, credor tentando aliciar o salário do empregado, tentando, né, obviamente, pessoal, assediando o salário do empregado. Então, por isso, pessoal, nós temos algumas proteções. Tá? Primeiro, pessoal, temos a questão referente, então, à impenhorabilidade do salário. Tá? Então, os credores do trabalhador, pessoal, obviamente, eles poderão, pessoal, acessar, enfim, digamos assim, os bens, o patrimônio aí
do trabalhador, pessoal, mas não poderão efetivamente, pessoal, acessar os vencimentos do trabalhador. Por quê? Porque eles são, na verdade, impenhoráveis. Artigo 833, inciso 4 do CPC. Tá? A grande observação que eu tenho para colocar aqui, pessoal, para colocar, então, colocando uma flechinha aqui, a observação, tá? É literalmente, pessoal, sobre a parcela de crédito alimentar. Tá? Por quê? Nós temos aqui, na verdade, pessoal, uma exceção. Quando o empregado ele deve alimentos, tá? Ou seja, ele deve parcela alimentar, obviamente, pessoal, esse crédito alimentar ele não está protegido contra outros débitos alimentares, como, por exemplo, pessoal, pensão alimentícia. Tá? Então, o empregado ele pode, pessoal, vir a pagar pensão alimentícia. Ele pode ter o seu salário penhorado, pessoal, para quitar pensão alimentícia. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, o critério aí de impenhorabilidade. Tá? Impenhorabilidade, obviamente, pessoal, de parte do salário, mas tem a exceção aí da pensão alimentícia. Tá bem? Tranquilo? Eu também observo, pessoal, só faço uma observação, tá? Bem pontual, que existe um posicionamento jurisprudencial, tá? Nos tribunais estaduais. Aqui no Rio Grande do Sul, pessoal, no TJ, tem ganhado campo aí esse posicionamento, que sempre que o salário, pessoal, ele ultrapassar um determinado valor, tá? Aí é possível a penhora, tá? Porque aí, literalmente, pessoal, o salário ele estaria, digamos assim, sendo destinado não somente para a subsistência. Tá? Aqui no Rio Grande do Sul, pessoal, se eu não me recordo, é o teto da Previdência, tá? Que os juízes estaduais estavam utilizando para autorizar a penhora. Tá? Isso quer dizer, pessoal, quando o empregado ganha acima de 6.101, que hoje é o teto da Previdência, tá? Aí, então, pessoal, o empregado ele poderia, tá, ter o seu crédito penhorado. Isso é um posicionamento jurisprudencial, pessoal. Eu, sinceramente, acredito que, chegando às instâncias superiores, isso vai ser revertido. Por quê, pessoal? Porque nós temos legislação sobre isso. Tá? Ou seja, o artigo 833, ele trata, pessoal, que o salário é impenhorável. Ponto. Tá? Não tem, pessoal, obviamente, possibilidade aí de penhorar. Tá certo? Tranquilo? Belezinha aqui, pessoal. Muito bem. Tá? Prosseguindo, pessoal. Questão referente à restrição à compensação, tá? E também, pessoal, aqui, obviamente, bom, restrição à compensação, acho que depois tem cessão de crédito, deixa eu ver. Tá, tem a cessão de crédito salarial ali atrás, tá? Então, restrição, pessoal, à compensação. O que nós temos, pessoal, com relação ao aspecto de compensação? O que é compensar, pessoal? Compensar é literalmente, pessoal, né, fazer digamos assim, uma apropriação, pessoal, de valores por conta, enfim, de já ter pago parte daquele valor. Tá? Então, nós temos ali, literalmente, pessoal, uma hipótese de compensa-se salário, pessoal, quando já se pagou o salário. Tá? Tranquilo? Ou, na verdade, pessoal, né, nesse caso, né, a compensação aqui que ela é proibida é uma hipótese, digamos assim, onde o empregador ele faz uma apropriação do salário do empregado, porque o empregado está lhe devendo, certo? Tranquilo, pessoal? Muito bem. E aí nós temos que observar o seguinte, primeiro, pessoal, tá? Restrições à compensação. A compensação no contrato de trabalho, pessoal, ela só pode ser realizada para créditos de natureza trabalhista. Artigo 477, parágrafo 5º, certo? E, literalmente, pessoal, limitada ao crédito de um salário do empregado, tá? Então, olha só, pelo artigo 477, pessoal, parágrafo 5º, obrigatoriamente, pessoal, nós temos essa limitação,
Tá? Na verdade, pessoal, é o artigo 477, parágrafo 5º, com a interpretação dada pela súmula 18 do TST. Estava me furtando aqui, tá? Puxei o olho agora aqui e me recordei. A súmula 18, pessoal, né, ela literalmente interpreta o artigo 477, parágrafo 5º, e ele literalmente, pessoal, estabelece, então, né, que no contrato de trabalho, na relação de contratual de trabalho, pessoal, não é possível, pessoal, uma compensação que não seja de crédito trabalhista. Então, se o empregador, pessoal, adiantou salário, beleza, ele pode compensar com o salário. Tá? Ele pode compensar do salário. Agora, se ele tem uma dívida civil, ele não pode compensar o pessoal do salário. Tá bem? Tranquilo? A dívida civil, pessoal, não pode haver essa compensação. O empregador tem que entregar. Se o empregador tem uma dívida, o empregado tem uma dívida civil com o empregador tem que pagar o salário normalmente. E o empregado que, obviamente, pessoal, se lembre aí de pagar o empregador. Tá bem? Tranquilo? Da mesma forma, pessoal, o artigo 373, inciso 3º do Código Civil, que eu já falei ali atrás, pessoal, estabelece que não é possível compensar aquilo que é impenhorável. Tá? Então, olha aí. Aquilo que for considerado, pessoal, impenhorável não pode ser objeto de compensação. Certo? Também não pode ser objeto de cessão, mas tudo bem. Tá? Depois a gente fala sobre cessão. Não pode ser objeto de compensação, ponto. Tá? Então, o salário, pessoal, não pode ser objeto de compensação. Tá? Somente para parcelas salariais até o limite de um salário do empregado, quando houver. Belezinha? Tranquilo? Maravilha, pessoal. Vamos à frente. Critério de correção monetária. Tá? No tocante, pessoal, aos critérios, né, de correção monetária, eu quero observar com vocês aqui que, literalmente, pessoal, né, quando o empregador, pessoal, está devendo para o empregado, tá, a súmula 211 do TST, nós vamos aplicar, pessoal, literalmente, juros e correção monetária. Tá? Juros legais e correção monetária. Juros legais, pessoal, 1% ao mês. Tá? É o melhor juros que tem hoje. Eu até estou pensando em pedir para o Rochinha. Rochinha, né? Deixa parte do meu salário aí rendendo jurinhos de 1% ao mês. Tá? Realmente, pessoal, é juros legais. Tá? Então, súmula 211 do TST, pessoal, juros legais mais correção monetária se o empregador está devendo para o empregado salário. Tá? Agora, pessoal, se o empregado está devendo salário para o empregador, Matheus, como assim? O empregador adiantou uma parcela, adiantou ali, fez um adiantamento. Neste caso, pessoal, só é possível de se aplicar a atualização monetária. Tá? Deixa eu só dar uma consultada aqui, pessoal. Se eu não me engano, nem a atualização monetária é paga. Tá? É literalmente, pessoal, somente o valor. Tá? Aqui. Exatamente, pessoal. Tá? Não incide, pessoal, sequer correção monetária. Tá? Literalmente, pessoal, é somente o valor. Tá? A correção monetária não incide sobre débito do trabalhador reclamante. Tá? Então, veja bem, pessoal, ou seja, se o empregador adiantou valores, pessoal, né? Se ele adiantou o salário para o empregado, ele vai literalmente, pessoal, acabar literalmente cobrando no futuro somente aquele valor que ele adiantou. Ele não pode nem atualizar, pessoal. Tá? Isso, ou seja, isso tecnicamente é um prejuízo para o empregador. Tá? Então, obviamente, pessoal, isso aí também atua para evitar que o empregador antecipe salário, tá? Para que ele desorganize ali a folha salarial. Tá bem? Tranquilo, pessoal? Então, anotem aí, por favor, essas duas súmulas. Inviabilidade de cessão de crédito salarial. Tá? Artigo 464 da CLT, mesma regrinha, pessoal, que nós falamos ali atrás. Tá? Eu, pessoal, como empregado, eu não posso ceder o meu salário para outra pessoa. Tá? Então, o meu empregador, pessoal, ele não pode, pessoal, ser assediado pelos meus credores. Tá? Ele não pode descontar do meu salário crédito que eu estou devendo para outras pessoas. Assim como também, pessoal, ele não pode sequer aceitar a minha manifestação de vontade, dizendo o seguinte: chefe, eu preciso pagar fulano de tal,
Só que como eu sei que eu não vou pagar direito, o senhor já vai descontando aí, já vai pagando diretamente para ele, já entrega direto para ele. Isso seria, pessoal, uma cessão de crédito, tá? Lá no direito civil. Pode fazer isso com salário? Não, o empregador não pode aceitar. Tá? Ah, mas se o empregado assinar um termo... Não, pessoal, é ilegal. Tá? Não pode, a lei não deixa. Tá? Então, se é ilegal, pessoal, não pode efetuar o pagamento. Certo? Tranquilo, pessoal? Belezinha? Muito bem. Fechamos este ponto, então, pessoal. Tá? Deixa eu citar, nós temos ainda, pessoal, aí eu pensava em levar a aula até umas 11 horas, tá? E aí, pessoal, nós tratarmos de equiparação salarial. Ou vocês preferem que eu trate equiparação salarial na próxima aula? Porque realmente, pessoal, nós vencemos bastante conteúdo. Essa parte de proteção aqui, ela é bem extensa. O que vocês acham? Sim, tranquilo, pessoal. Tá? Tá bom, não vou estressar muito vocês, então, tá? Então, pessoal, nós deixamos a equiparação para a próxima aula, tá? Até porque rendeu bastante, né? Vocês não estão me interrompendo, não estão me perguntando, tá? Coisa séria, vou começar a gravar vídeo de novo. Eu deixo para a próxima aula, pessoal, os slides, eu vou disponibilizar junto com o vídeo. Agora, eu acho que início da tarde já o sistema ele me manda o vídeo, aí eu já disponibilizo o vídeo e também os slides para vocês, tá bem? Para a próxima aula, eu já vou deixar, então, pessoal, os slides ali da equiparação salarial e os próximos também disponíveis, tá? Eu já preparo hoje de tarde e já disponibilizo para vocês. Beleza? Só 5 folhas? Ah, poxa vida, tá? Pô, manda um abraço para o nosso amigo Lucas. Tá bem, Douglas? Um abraço, Lucas, tá? Tô me sentindo quase um artista aí. Quanto à gravação da aula, quando vai ser liberada. Possivelmente, pessoal, hoje no início da tarde eu já coloco ela no portal ali, tá? Beleza? Abraço, gente. Até mais. Alguma dúvida mais? Eita, abraço, gente. Tudo de bom.